Hoje nós vamos falar sobre um assunto até conhecido, muita gente conhece, Felipe e o eunuco. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento. Você vai achar isso lá em Atos, capítulo 8, versículo 26. A palavra fala assim: E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíam da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Glória a Deus. Todo mundo, pelo menos uma grande maioria, conhece essa passagem. E é muito interessante. Eu sempre falo que o homem sempre procura fazer e está tentando até hoje fazer o teletransporte. Pegar a pessoa, pegar alguma coisa, desmanchar ela molecular e levar para outro e juntar e remontar. Aqui na Bíblia o Espírito Santo fez isso. Instantaneamente pegou ele e colocou em Azoto. São 70 quilômetros de diferença. Tirou daqui e apareceu ali. Mas não é isso que a gente vai falar hoje. O que a gente vai falar hoje é a parte importantíssima. Se você parou para ouvir, o Espírito falou, o anjo falou para Felipe: Olha, vai por aqui, pelo caminho, já está na palavra. E lá tinha o carro do eunuco, que era o chefe dos tesouros da rainha etíope. Ele mandava na parte financeira do reino. Ele que cuidava do dinheiro. E ele, lendo a Bíblia, lendo a palavra, Felipe chegou do lado dele por ordem do Espírito Santo e ouviu ele lendo a passagem que fala da ovelha muda. E perguntou se ele entendia. E na hora ele falou: Não tem quem me explique, eu não entendo. Tanto que ele não sabia se falava do profeta que escreveu, o próprio Isaías, ou se falava de algum outro. E aí, partindo daí, Felipe explicou tudo e chegou dado momento: Olha, tem água aí, não posso me batizar? Partindo de Isaías, Felipe chegou até a ordem de Jesus para batizar quem cresce. Ele só pôde fazer isso porque ele conhecia a palavra. Ele só pôde explicar para o eunuco porque ele sabia o que estava escrito, sabia o que Deus tinha falado, o que Jesus tinha ensinado. De certo, naquela época, ele conviveu com as pessoas que conviveram com Jesus.
Hoje nós convivemos com a palavra de Deus, escrita e registrada. O que nós temos que fazer? Como está lá, quando Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2, para a gente se apresentar como obreiro aprovado que sabe usar a palavra de Deus. O que a gente tem que fazer? Tem que ler. Não é só ter, comprar, ficar bonito. Tem gente que faz coleção de Bíblia, mas nunca leu. Tem gente que abre no Salmo, mas nem leu. É porque todo mundo fala que tem que abrir. A maioria das casas tem uma Bíblia aberta, mas não leu o que está escrito lá. Não aconteceu nada. O que salvou o eunuco, o que levou ele à salvação, o que apresentou ele o batismo, foi o que Felipe falou e ensinou da palavra de Deus. Ele chegou até o batismo, então ele explicou e falou que Jesus era o Filho de Deus, que veio a essa terra para morrer no nosso lugar, perdoando os nossos pecados, levando sobre ele todas as enfermidades e tudo quanto é maldição. E ele acreditou e declarou: eu acredito que ele é o Filho de Deus. Por quê? Porque alguém falou. Porque Felipe falou. Nós estamos aqui hoje porque alguém falou para nós sobre Jesus. Mais ou menos, instruído ou não instruído, mas falou. Então nós que temos essa possibilidade, essa liberdade de ler a Bíblia a todo momento. Eu vivo falando isso, tem Bíblia no celular agora. No começo, quando eu me converti, eu tinha vergonha das pessoas me olharem segurando uma Bíblia. E eu falo sempre que é progressivo. Quando você se converte, você compra uma Bíblia desse tamanhozinho assim, ó, para enfiar no bolso, para ninguém ver que você é crente. Aí você vai aprendendo a palavra e vai recebendo o amor de Deus, e vai comprando até chegar numa gigante com bordas douradas e fitas vermelhas penduradas. Aí você quer uma que tem até com maleta. É verdade. Para mostrar que você é crente. E a palavra fala que o eunuco saiu jubiloso, ele foi embora. Agora imagine o que aconteceu quando ele chegou lá. Com certeza ele falou, porque ele aprendeu, porque teve alguém que falou. E nós que temos esse acesso, nós que temos essa facilidade, nós temos capacidade para poder falar com todo mundo e explicar. Não é confrontar, é explicar. O que Felipe fez foi com muito amor. Você entendeu o que você está lendo? Não foi assim: você não está conseguindo entender nem o que está escrito aí? É tudo com carinho, com tranquilidade, com amor. E nós temos essa possibilidade. Nós temos essa facilidade, nós conseguimos isso, qualquer um. E mais ainda, quando você pede para o Senhor: Senhor, me ensina a Tua palavra. Entende tudo, aprende tudo, porque o Senhor não nos deixa enganado. Nunca, em momento nenhum. E eu achei, lendo esse texto, que coisa gloriosa, né? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Coisa extraordinária. Foi batizado, salvo, e foi embora para casa salvo. Olha que mudança de vida, meu Deus! Só porque alguém chegou do lado dele e falou, e explicou. Começando, e a palavra fala que coisa interessante. Começando dessa escritura, quer dizer, ele começou em Isaías e foi para Jesus. A gente pode começar em qualquer lugar da Bíblia. E quando alguém lê e perguntar, explica, fala. Ah, mas eu não sei, não fiz curso. Não é isso que conta. O que conta é o que você sabe do Senhor Jesus. O que Ele fez na sua vida? É isso que você vai contar. O que Ele fez na nossa vida foi salvar. A salvação. Foi isso que Ele fez. Ele pode dar bens materiais? Pode. Ele pode dar coisas? Pode. Mas o que Ele fez realmente foi nos salvar, apagar os pecados para a gente poder voltar a viver eternamente com Deus. Foi isso que Ele fez. E Felipe explicou, tanto que houve salvação. É isso que a gente faz. Nós temos essa possibilidade. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos dá capacidade. Nós podemos ler a qualquer momento, falar com Deus em qualquer lugar, qualquer instante, qualquer hora. Não precisa marcar, separar, agendar. Não precisa. Nós podemos ter esse acesso. E nós sabemos disso porque está na Bíblia. Nós aprendemos porque alguém nos falou. Alguém nos ensinou. Então a gente tem também essa possibilidade e capacidade de ensinar. E tem cada história tão maravilhosa na Bíblia.
Tem cada história tão gloriosa na Bíblia. Tem histórias que são assim maravilhosas de se ler e de se imaginar. O que a gente vai fazer agora? Para a gente se apresentar como um bom obreiro, as pessoas colocam isso muito vinculado a curso de teologia, formação e carteirinha. Obreiro é quem faz as obras de Deus, quem trabalha para Deus. Todos que servem a Deus são obreiros do Senhor. Todos. Então essa palavra é para nós. O que Paulo falou é para nós. Apresentar assim muito bem para poder manejar a palavra, para poder falar e ensinar. Falar a verdade para a verdade libertar. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é glorioso.